Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a nossa meditação. Encontramos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, os versículos 8 a 13. Assim está escrito: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhes disse: Sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Dentro deste texto que vamos meditar, vamos falar sobre Deus age e fala de diversas maneiras. Nós encontramos neste relato um acontecimento com o profeta Elias, um homem profeta de Deus. Palavra de Deus na boca de Elias sempre foi a verdade. Ele confrontou o povo de Israel, que estava vivendo na idolatria, para tornar o coração daquele povo a Deus, para servi-lo, no desafio que ele fez com Acabe acerca dos profetas de Baal. E o Deus que respondesse com fogo, este seria o Deus verdadeiro. Por quê? O povo estava cocheando entre dois pensamentos. Ora serviam a Deus, ora serviam a Baal. Nem uma coisa e nem outra. Então eles estavam vacilantes. Elias chegou e disse: Até quando vocês vão continuar nesta condição de vida? E aí então fez o desafio, eles aceitaram, acharam que teriam sucesso e, portanto, foram confrontados. Clamaram, se lancetearam, se marcaram, mas não houve resposta. Baal não responde. Baal não é o Deus verdadeiro. Quando chega a hora, Elias repara o altar, faz um outro altar, de acordo com a vontade do Senhor, oferece o sacrifício, clama a Deus. Deus responde com fogo, porque esta foi o pedido. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro, a quem todos devemos servir e adorar. E quando Elias clama, ele diz: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo creia que tu me enviaste e que eu fiz tudo isto segundo a sua palavra. E Deus respondeu e mandou fogo. Fogo consumiu a água, o holocausto. O fogo foi uma testemunha, uma comprovação da existência, do poder, da ação de Deus, que fez com que aquele povo, a partir de então, começasse a clamar: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o que fez Elias? Uma vez que ficou constatado
que o Senhor do céu e da terra é o Deus verdadeiro e que Baal, os profetas de Baal e de Azera, eram enganadores que estavam ali prendendo o coração daquele povo para que não servisse a Deus. Elias os levou à matança. E quando isto aconteceu, Jezabel ficou furiosa, revoltada, porque os profetas era o que dominava o coração dela. E agora ela se viu sem eles e então fez uma promessa de que da mesma maneira que Elias havia feito com os profetas de Baal e de Azera, em número de 850, ela faria com Elias. A vida dele também seria ceifada. Ele recebeu uma ameaça de morte, uma promessa de uma rainha que ia procurá-lo para levá-lo à morte. E o que fazer numa situação como esta? Quando, em momentos mais difíceis, ele manteve-se firme, irremovível, seguro, tranquilo, confiando em Deus. Mas nesta ocasião, a palavra de Deus nos afirma o seguinte, no capítulo 19, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Mandou o mensageiro avisar que Elias não teria mais do que 24 horas de vida. Ele estava marcado para morrer. O que fez Elias, que de outras vezes enfrentou, confrontou e venceu pelo poder do nome do Senhor. Mas aqui diz, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, veio a Becerba, que é de Judá, deixou ali o seu moço e ele foi ao deserto. Caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Mas Deus viu, Deus sabia por onde Elias tinha caminhado. Os olhos de Deus não perdem ninguém de vista. Não perdeu Elias de vista. Os olhos de Deus não me perdem de vista. Os olhos de Deus também não perdem a você de vista. Engana-se quem pensa que pode andar e ir por caminhos que Deus não conseguirá enxergá-los. Mas os olhos de Deus contemplam. Ninguém se esconde do olhar de Deus. Tudo está patente diante do Senhor. Aqui estava mais um profeta de Deus que desanimou-se, deu-se por vencido e fugiu para livrar a própria pele. E Deus mandou lá o anjo para que alimentasse. Ele estava fraco, desanimado, triste, quem sabe também decepcionado consigo mesmo. Mas o anjo tocou, levou a ele pão cozido e água, e tocou nele, ele levantou-se, comeu, bebeu, tornou a se deitar. Depois o anjo veio segunda vez e disse a ele, levanta e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Levantou-se e comeu segunda vez, e com aquela comida ele caminhou durante 40 dias e 40 noites, foi em direção ao Monte Horebe, chamado o Monte de Deus. Ele, ao chegar naquele Monte de Horebe, entrou ali numa caverna e passou ali a noite. Não sabemos se ele continuaria ali naquela caverna ou era somente passar uma noite e no dia seguinte ele daria continuidade
a sua caminhada como fugitivo de Jezabel. Mas o Senhor Deus cuida daqueles que lhe são queridos, daqueles que são seus servos, que cumprem a sua vontade. Mesmo quando eles vacilam, titubeiam, desanimam, o Senhor faz-se presente para trazer ânimo, graça, encorajamento, alegria, refazer as forças e torná-lo a enviar para realizar a sua vontade. Então Elias foi e deitou-se naquela tenda próximo a Horebe, o monte de Deus. Uma caverna. Ele ficou ali. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor passava por ali, naquela caverna. Sabia que Elias estava ali. Ele precisava falar com Elias. E Deus começou a mostrar maneiras pelas quais ele poderia falar com Elias naquela oportunidade. Mas que das maneiras que Deus demonstrou, apenas uma seria necessária para tocar profundamente o coração de Elias e mudar a decisão que ele havia tomado de fugir. Então nós encontramos aqui exatamente 4 maneiras diversas que Deus se utiliza para falar com os seus servos. Primeiro que nós encontramos aqui, diz que eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. O vento é um dos meios que Deus também se utiliza para falar. Veja quantos ventos, vendavais e tormentas que acontecem e que nele está a voz de Deus para o seu povo. Nós encontramos, quando Paulo foi levado preso naquele navio para ser apresentado a Roma, uma tempestade, um vento muito forte, a embarcação se destruiu toda. Era Deus falando com aquele povo. Mas Paulo disse, não temas, ninguém vai morrer. O anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo, num vendaval. Os discípulos, quando estavam atravessando a margem para o outro lago, surgiu uma tempestade de vento e as ondas do mar começaram a se levantar e eles se amedrontaram. Mas em meio àquele vendaval, aquela tormenta, aquelas ondas, Jesus se apresentou e disse, sou eu, não temais. Trouxe a eles o conforto. Então, no vento forte, um vento que fendia os montes, que quebrava as penhas diante da face do Senhor, mas naquele dia, para falar com Elias, Deus não falou através do vento. O vento foi simplesmente para que ele percebesse que algo passava por ele. Mas no vento não havia voz. Porque diz, porém o Senhor não estava no vento. Isso não quer dizer que Deus não fale no vento. Deus fala sim no vento. Quando ele tirou o povo de Israel do Egito por mão de Moisés e levou para o Mar Vermelho para atravessá-lo de outro lado, diz que Deus fez soprar um vento oriental e aquele vento trazia uma mensagem de Deus. Mar, separa-te, para que o meu povo atravesse em seco por meio do mar. O mar obedeceu, entendeu a voz de Deus no vento. Abriu-se, o povo de Deus atravessou. Então Deus fala no vento também. Mas na condição de Elias, ele não estava pronto para ouvir a voz de Deus do meio do vento. Deus sabe até
a maneira como falar com cada um de nós. Ele não fala igual com todo mundo. Para cada um, Deus fala de uma maneira. O tom de Deus, a voz de Deus, o meio que Deus usa é diverso, é diferente. Mas aqui nós encontramos 4 meios pelos quais Deus deu a demonstração. E em um deles, a voz de Deus se ouviu. Então, o primeiro que observamos aqui foi um vento forte, um vendaval, uma tormenta que fendia montes e quebrava penha. Depois do vento, visto que Deus não utilizou naquele dia o vento como seu veículo ou como condutor da sua voz para Elias. Ele não estava no vento. Porque Deus voa sobre as asas do vento. Depois do vento, um terremoto. O terremoto é quando abala as estruturas da terra. A terra fica instável e o povo que habita na terra começa a ser tomado de preocupação quando o terremoto surge. Porque ele não dá vida, ele não dá aviso, mas ele, quando se manifesta, a terra se abre. É Deus falando por meio do terremoto. Deus deu uma resposta a Paulo e a Silas, quando eles estavam presos na cadeia lá em Filipos. Foram presos por pregarem a palavra de Deus. Mas diz a palavra que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. A oração tocou o coração de Deus. O louvor chegou aos ouvidos de Deus. Moveu o coração de Deus. Ele olhou para seus servos que ali estavam e ordenou o terremoto que fosse aquela cadeia. E quando eles estão cantando e orando, em plena comunhão, contato firme, seguro, permanente com Deus, o terremoto vem sobre a cadeia, mas não mata ninguém. O terremoto foi dirigido por Deus. Era a voz de Deus falando. Abriu-se a prisão de todos. Abriu-se as portas da prisão. Algo maravilhoso aconteceu ali. Paulo continuou pregando, orando, pregando e cantando. E os presos escutando, ouvindo, acreditando. No dia seguinte, chega lá o carcereiro, vê tudo aberto, quer matar-se. Paulo diz, não faças tal, todos aqui estamos. Ele viu o que o terremoto tinha feito e como ninguém escapou. Deus segurou todos eles ali. O terremoto foi uma voz de Deus para levar o carcereiro e a sua família aos pés de Jesus Cristo. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele creu e foi salvo com toda a família. Deus falou no terremoto. Quando Jesus estava pendurado na cruz, lá da sua crucificação, nas horas de trevas, ele foi crucificado à 3ª hora do dia, da hora 6ª à hora 9ª, houve trevas sobre a face da terra, houve estrondos, houve terremotos. Era Deus falando com a terra. Mas para Elias diz que no terremoto, o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Deus fala através do fogo. Ele falou com Moisés através de uma sarça ardente. Moisés viu a sarça que queimava, mas não se consumia.
e quando ele se virou para ver, ele escutou uma voz, a voz de Deus através do fogo. Elias, quando confrontou os profetas de Baal e de Azera, Deus respondeu por meio do fogo. O fogo foi a palavra de Deus para aquele povo, mostrando quem é o Deus verdadeiro. E aquele povo entendeu a voz de Deus através do fogo e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porém, para Elias, Deus não falou através do fogo. Então já observamos aqui 3 meios que Deus utiliza-se para falar: o vento forte, o terremoto e o fogo. Mas em nenhum desses, naquela oportunidade, Deus apresentou-se para falar com Elias. Depois de passar o vento, o terremoto e o fogo, diz-nos a palavra de Deus: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada, uma voz maviosa, suave, agradável, divina, começou a ecoar diante daquela caverna, e diz-nos a palavra de Deus que Elias, ouvindo aquela voz mansa e delicada, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Na condição em que Elias estava, só mesmo uma voz mansa e delicada teria a eficácia de tocar profundamente no coração de Elias e movê-lo daquela decisão que ele havia tomado de fugir de Jezabel. Ele era servo de Deus e não de Jezabel. Portanto, ele devia estar submisso unicamente ao Senhor. Mas Deus veio, Deus não o desprezou, Deus não o colocou fora do seu propósito. Deus foi para dar a ele a orientação correta de que ele tinha coisas ainda por fazer para Deus. Ele, quando ouviu, disse que apresentou a sua justificativa, que ele tinha sido zeloso, que todos os profetas tinham morrido, só ele estava vivo, os pais deles já morreram e ele não era melhor para continuar vivo. Mas o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Ou seja, Elias, volta lá naquele caminho de onde você saiu. Você pegou um atalho para fugir. Este atalho não tem a minha aprovação, Elias. Volta por esse mesmo caminho que você veio e pega a estrada, o caminho que eu te designei. Siga por ele. Continue ali o teu caminhar. É ali que eu vou te usar, Elias. E Elias voltou, animado, encorajado, disposto, alegre, regozijante, porque a presença de Deus mudou as circunstâncias que tinham envolvido Elias e colocado dentro dele um medo cruel de morrer. Mas ele volta e vai. Que lições podemos aprender disto? Os meios pelos quais Deus age e fala de diversas maneiras. Aqui observamos 4 meios. Deus passou pelo vento, mas com Elias não falou. Mas ele fala através do vento. Segundo, Deus passou pelo terremoto, mas não falou com Elias. Mas na Escritura ele fala através do terremoto. Deus passou pelo fogo, mas não falou com Elias. Mas Deus fala e responde pelo fogo. Por fim,
Deus veio a Elias numa brisa, num vento leve e suave, numa voz mansa e delicada. E Elias ouviu, e Deus falou com ele, o animou e encorajou. Ele seguiu firme o caminho. Não sei qual a tua condição, se você está fugitivo, escondendo-se, procurando a morte, se tudo para você contribui para que o medo lhe amedronte cada vez mais, lembre-se, Deus tem meios de falar com você. Pode ser que ele fale contigo através de um vento tempestuoso. Pode ser que ele fale por meio do terremoto. Pode ser que ele fale por meio do fogo. Ou pode ser que ele fale por meio de uma voz mansa e delicada. Não importa quais sejam os meios, é Deus falando, e Deus fala para o nosso bem. Grave isto, guarde no coração esta palavra de Deus, viva por ela, desfrute de experiências com Deus, e que Ele continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.